Você aí está nos assistindo, vai solicitar um visto para trabalhar aqui em Portugal, para morar em Portugal, vai trazer família. Qualquer uma dessas situações, você já viu aí sobre meios de subsistência, sabe o que que é isso? Como calcular? Olha, eu convidei a doutora Edilene Galberto para tirar aqui todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Doutora Edilene, você já está em casa, seja muito bem-vinda. Já é aqui de casa, não posso te mostrar. Muito obrigada por sempre. Ana, sou eu que agradeço, é sempre um prazer e é sempre uma boa oportunidade de trazer informações e de esclarecer coisas que as pessoas ouvem falar, mas muitas vezes não sabe o que é e nem como calcular ou usar para ela mesma. Então, é um prazer falar sobre esse assunto aqui com vocês. Então, já começa aí explicando para a gente o que que seria isso, né? Meios de subsistência, quando alguém vai tirar um visto aqui para morar em Portugal, tá lá, é um dos itens essenciais. O que que é isso, então? Vamos lá, meios de subsistência é a forma como você prova que consegue sobreviver, que consegue se sustentar. Por isso que eles chamam, falam desse meio. Então, como é que eu provo que eu consigo me manter em Portugal? Quanto eu tenho de renda? Quais são os meus meios de subsistência? Porque não necessariamente o meu sustento pode ser provido só por mim. Ele pode ser até provido por uma outra pessoa. Então, quais são os seus meios? Seus meios são financeiros? Os seus meios são patrocínios? O meio que você vai utilizar para sobreviver. Então, de uma maneira bem genérica, os meios de subsistência é isso, é provar como é que você vai sobreviver, se sustentar em Portugal. Certo. E para cada visto tem ali a sua diferença de documentos, do que é exigido, de valores. É assim que funciona? Primeira coisa, Ana, que a gente vai esclarecer aqui, os meios de subsistência não são só para vistos, tá bem? Esse termo, ele também é utilizado, por exemplo, quando a pessoa chega aqui, vai passar em entrevista no extinto CEF, que agora é a IMA, também vai ter que provar os meios de subsistência. Então, eu quero deixar duas coisas separadas. Então, uma coisa é o meio de subsistência provisto e outra coisa é o meio de subsistência para conseguir a autorização de residência aqui. E uma terceira categoria é os meios de subsistência que na prática você vai precisar, porque normalmente vai ser muito diferente do que você vai apresentar para o visto, do que você vai apresentar na entrevista e que você efetivamente vai precisar para sobreviver. É isso. Cada visto ali tem o seu pedido. Quando você chegar aqui, tem a passar ali, então, para agora para a AIMA, né? E aí mostrar de novo o tal dos meios de subsistência, mas nem sempre eles são ali os compatíveis com a realidade. Exato, exatamente. Então, assim, para o visto. Então, o visto quer que você prove que tem condições de se manter no país e, em tese, se você provar um ano, pelo menos, dessa subsistência, costuma ser aceito. Então, você prova a sua subsistência e diz: olha, eu tenho como sobreviver em Portugal por um ano. Mas isso, Ana, vai depender muito do tipo de visto. Por quê? Tem visto, por exemplo, os que estão relacionados ao trabalho, que pode ser provado com seu contrato. Olha, eu vou ganhar 2.000 euros por mês. Sou eu, minha esposa, meu filho. Nós precisamos de 1,8 salários mínimos portugueses. A gente já vai falar sobre esse cálculo. 1,8 salários mínimos portugueses. Então, esses 2.000 dá mais do que o Portugal entende como necessário para a minha família. Então, o contrato pode servir. Então, Esse, assim, no caso de visto, que a pessoa já recebe, então, tem um um contrato. contrato com uma empresa aqui de Portugal, e aí faz o tal do visto D1, né? O visto já por contrato de Pode ser, trabalho. pode ser o D2 de profissional independente, pode ser o Ah, D3 de profissional altamente qualificado. certo, ok, Então, tem um contrato, pode ser também o altamente qualificado docente, investigador, já tem um contrato, já tem um ok. valor. Este Uhum. valor tem que ser o mínimo da subsistência da pessoa, e se ela tiver família, da família.
E nesses E casos não precisa, então, ter aquele um ano, porque ele mostra tem que com o aquele contrato ele valor. vai ganhar todo mês aqui em Portugal aquele valor. Exatamente. Ótimo. Agora, tem uma subsistência, por exemplo, para o visto de renda própria, o aposentado. Portugal quer que prove que tem um ano dessa subsistência depositada no banco português. Então, aí já muda. O estudante, em tese, o estudante precisa comprovar que ele tem pelo menos um ano da subsistência, ou que ele está patrocinado pelos pais. Mas, com o acordo da CPLP, em tese, ele não precisa provar a subsistência. Porque é muito complicado você ver um visto sendo aprovado se a pessoa não prova nada, se a Uhum. pessoa não tem renda nenhuma. Então, essa é uma questão. Tem o visto de procura de trabalho, que exige 3 salários mínimos portugueses depositados numa conta. E diz que é só isso para um visto de 4 meses. Na prática, você vai viver 4 meses com 3 salários mínimos portugueses? Eu acho que não. Mas para pedir o visto é o que exige. Mas você também pode apresentar um termo de responsabilidade. E esse termo de responsabilidade, a pessoa se mostra responsável pela sua subsistência. Uma pessoa que mora aqui em Portugal, legalmente, te convida e você vai ficar na casa dessa pessoa aqui. Então, ela vai ficar responsável por essa parte, você fica isento de pedir no visto, mostrar no visto o documento de meio de subsistência. É Isso, isso. Mas ok. você tem que entender as categorias. Então, por exemplo, eu sou um aposentado. Pode ser que você consiga se isentar de um ano da subsistência depositada aqui. Mas você não vai se isentar de ser um aposentado que receba o mínimo que Portugal exige. Então, é por isso que é muito importante analisar. E quem vai te receber consegue provar que tem um ano da sua subsistência? Então, é um jogo aí que tem que analisar de documentos antes de decidir o que vai usar. Mas, genericamente, a subsistência é isso, e cada visto pode exigir de uma forma diferente. O empreendedor, aquele que vem para abrir uma empresa, além de ter um capital social depositado, ele tem que provar a subsistência dele e da família. É igual o aposentado ou a pessoa que vive de renda própria. Uhum. Então, é nesse sentido que a pessoa precisa entender o meio de subsistência dela, do visto que ela vai pedir e da pessoa, se tiver uma pessoa que seja responsável por ela. Certo. E falando ainda dos vistos, em geral, quais são os documentos que comprovam meios de subsistência? Você falou aí, né, do termo de responsabilidade, se a pessoa tem alguém aqui em Portugal que mora legalmente e convida, então é um anfitrião aí para recebê-la, e fica responsável, então, pelas custas ali daquela pessoa, né, o alimento, a moradia daquela pessoa. E quais são os outros documentos que geralmente são os pedidos, os aceitos para pedido de visto? Declaração de imposto de renda é um documento muito importante. A gente junta o recibo, né, da receita, mais a declaração de imposto de renda. Também é muito importante extrato bancário de pelo menos os 3 últimos meses. Tanto o extrato que demonstre a sua movimentação, quanto o extrato que demonstre a sua reserva financeira. Valores que você tem investido, poupança, o que você tiver é importante que você demonstre. Um contrato de trabalho remoto, dependendo do visto, pode ser usado para complementar o seu meio de subsistência. Um contrato de aluguel, eu tenho casas alugadas. Os contratos de aluguéis podem demonstrar a sua subsistência. Então, tudo que for financeiro, que você pense assim, olha, eu recebo isso disso daqui. Como é que eu provo? Você junta. Olerite, emissão de nota fiscal, decore do contador. Então, a declaração da empresa, que deve constar na sua física, claro que você é sócio proprietário, enfim. Então, tudo que você puder usar para comprovar que você tem meios de se sustentar é válido. Qualquer meio lícito é válido. No caso dos estudantes, você chegou a citar ali, pode alguém ficar responsável pelo meu sustento também. Como alguns estudantes são jovens, vêm para fazer faculdade, ou acabaram de terminar a faculdade e vão fazer o mestrado, são os pais que estão subsidiando, eles apresentam esses documentos todos, mas dos pais. E junta ainda um termo de responsabilidade, uma declaração dos pais, com firma reconhecida, dizendo que é fulano de tal, que faz isso, que ofere tanto, e vai ser responsável pelo estudo do filho.
Uhum, perfeito. E essa falta de comprovação aí na hora de pedir o visto, você vê aí como um dos principais motivos que acaba dando o indeferimento, nessa Uhum. solicitação? Sim, sim, Ana, assim, olha, eu já vi muito visto de estudante ser indeferido, principalmente quando a pessoa tem família, porque eles falam, não, você não tem condições de se sustentar e sustentar a sua família lá. Porque ainda quando é sozinho, você pode até argumentar que é um estudante de comunidade de língua portuguesa, enfim, e usar a lei para bater de frente. Mas e quando você quer levar a família? Uhum. Que argumento você vai usar? Você pode pedir a isenção, mas como é que você vai pedir a isenção para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, se você tiver pais dependentes de você? Então, pode ser indeferido. Ah, eu vou pedir o visto, sou eu, meu marido, três filhos, mas o meu contrato de trabalho me paga 1.200 euros. Não é o mínimo que Portugal exige para a sua composição familiar. Vai ser indeferido. Uhum. A gente fala do visto de renda própria. Ah, eu sou aposentado, mas eu não recebo o mínimo que Portugal exige. Não vai ter o visto aprovado. Ou eu não depositei em Portugal um ano da minha subsistência. Pode ser indeferido. Que é Então, um dos vamos entrar requisitos. nessa parte aí do mínimo que é exigido. Qual é o mínimo que é exigido para cada caso, então? Agora vamos lá. Agora vamos falar de uma coisa que tem As na lei, contas. que existe uma lei que fala sobre os meios de subsistência. E lá diz que Portugal entende que você precisa, como adulto, o mínimo de um salário mínimo português. Então, eu, Edilei, sozinha, preciso de um salário mínimo. Se na minha casa tiverem mais adultos, cada adulto precisa de pelo menos 50%. Então, eu, por exemplo, quando vim, éramos eu, meu marido, a minha mãe, três filhos. Então, eu, meu marido e minha mãe precisávamos de dois salários mínimos, os três. Um para o primeiro, metade para cada um dos outros. E as crianças e os dependentes, até jovens, se for estudantes, é 30% do salário mínimo. Então, dentro da minha composição familiar, eu tinha que falar em 2,9 salários mínimos portugueses. Então, essa é a grande questão. Ah, eu vou pedir um visto de renda própria. Sou eu, minha esposa e meu filho. 1,8. E aí, para depositar a subsistência aqui em Portugal, é 1,8 vezes um salário vezes 12, porque você precisa depositar um ano. Uhum. Além desse depósito de um ano, você tem que provar para Portugal que a sua renda mensal passiva de aposentadoria, de investimentos, o que seja, mas a sua renda passiva tem que ser de no mínimo 1,8 salários mínimos. Esse que você está falando, durante um ano, é quando você então faz ali, por exemplo, o seu, agora, né, o acompanhamento familiar, por exemplo, a pessoa solicitou o seu visto, quer trazer a família, então ela vai ter que mostrar os documentos, não só dela, mas cada um vai ter ali o seu processo, e no processo tem que constar, então, que você tem um ano como sobreviver aqui, e a conta, então, é essa. 100%, né, um salário mínimo para quem Sim, aplica o visto, 50% para os adultos, né, que estão ali tá. junto nesse processo, e 30% então para os dependentes, para as crianças, para os jovens, jovens que estejam estudando, porque também não é São todos que você vai conseguir reagrupar e considerar como dependente, a mesma né? coisa, por exemplo, você trouxe a sua mãe. Não é todo caso que consegue também reagrupar os pais, né? Critério de idade, tem critério de dependência, tem vários critérios a serem analisados. Que isso é um Então, outro vídeo, vai. que se você quiser ir, ó, saber como eu trago meus pais, vamos trazer um outro vídeo falando sobre essa É, parte de documentos. Mas o de meios de subsistência, então, é isso, tem que fazer essa conta para a família e e eles entender realmente qual o estão. visto. Como? E entender qual o visto. Sim, isso que eu ia Porque nem falar. todo visto vai exigir o depósito de um ano. Isso é exatamente essa dúvida. Porque um ano, vamos combinar que ainda mais em euro, é uma situação bem complicada, né? É, o visto de renda própria e o visto de empreendedor exigem um depósito de um ano em Portugal. Certo. Todos os outros você consegue provar a subsistência mínima de acordo com cada critério de visto.
como o de Hum. procura de trabalho, que são 3 salários, e o de nômade digital, que exige que você ganhe mensalmente pelo menos 4 salários mínimos portugueses. Exato. O de nômade, então, 4 salários por mês, mas ele não precisa ir, por exemplo, um ano. Não precisa de um ano depositado. Ele só precisa Aham. provar que nos últimos 3 meses entrou na conta dele 4 salários mínimos portugueses Por mês. por mês, em É, cada mês. é isso. A gente fala aí numa média de 17 mil reais, mais ou menos. Ok. Então, é isso. Tem ali as suas particularidades, estamos todos falando meios de subsistência relacionados a visto. Agora, pedi o meu visto, cheguei aqui, vou pegar meu documento e vou lá pedir a minha autorização de residência. Passar, então, ali na minha entrevista, que né, até então era no CEF, agora é a AIMA. E aí, eu tenho que mostrar novamente documentos relacionados a meios de subsistência? Em geral, sim, Ana. Eles costumam ser. Eu percebo que aqui eles costumam ser mais flexíveis do que o consulado. Mas, por exemplo, você vai lá agora, como tem o visto de acompanhamento familiar, em geral as pessoas têm entrevistas juntas. Quase todos os meus clientes, a entrevista tem saído para o mesmo dia, da família toda. É um ou outro que sai separado. E aí, quando você chegar lá, já com a sua família, ele quer saber como é que você vai sustentar tudo isso. Aham. Aí você vai ter que apresentar de novo seus meios de subsistência, os mesmos que você apresentou no consulado. Só que aqui você pode apresentar, por exemplo, um extrato bancário. Olha, eu já tenho esse dinheiro na conta, mais esse que está depositado no Brasil, mais. Então, dá ainda para você fazer uma composição. Mas é importante tentar garantir esse mínimo, que você nunca sabe quem vai te atender. É Então, verdade. o estudante pode ser que tenha mais flexibilidade. O de procura de trabalho, que ele precisa ter um contrato de trabalho que pague pelo menos um salário mínimo para ele. Neste caso, ele vai sozinho. Ele ainda não está reagrupando ninguém. Pode ser um salário. Uhum. Na hora que for, por exemplo, um reagrupamento, aí vão perguntar: olha, você está reagrupando, mas você ganha quanto? Porque aí, E aí, se está vindo ali vem a procura de trabalho, por exemplo, que tem essa situação de não poder trazer o acompanhamento familiar. Então, a pessoa vem, tá ali, conseguiu o trabalho, passou na AIMA agora, tira a autorização de residência, aí vem a família e faz o reagrupamento. Só que na hora de reagrupar, vai olhar ali o documento e ver, oh, peraí, mas você está sendo sustentado por aquela pessoa ali. E se esse salário não for compatível, pode dar problema. Você vê exatamente. casos que aqui dão problema em relação ao mês de Sim, subsistência? É. sim. A pessoa tem prazo para apresentar novos meios de subsistência e E o que comprovar que que acontece se ela não conseguir? Ela fica sem a documentação? olha, Ana, ela pode chegar num extremo de deportação. Por quê? Porque você não está legalizado. O CEF está de olho em você, agora a AIM. Uhum, Em geral, não chega nesse ponto. Por quê? Porque a pessoa vai fazer outro processo, uhum, né? Então, assim, é, e depende. Ah, sou com visto, mas de repente eu faço uma manifestação de interesse. Ah, eu tô no reagrupamento, então eu não reagrupo, faço uma manifestação para minha esposa. Enfim, meu filho, ao invés de reagrupar, dependendo do ano escolar, eu já peço uma autorização direto para ele. Então, são muitos casos, e eles costumam ser flexíveis aqui, tá bem? Mas se chegar num extremo de a pessoa não provou meio de subsistência e eles não aprovaram uma autorização de residência, ele vai estar ilegal. uhum. Entendi. Porque vai ficar ali o processo pendente e não vai conseguir ter autorização. É muito importante frisar, nós fizemos um vídeo há um tempo atrás, falando sobre abono de família, escalão. É muito importante entender o grau mesmo de ter a autorização de residência na mão, né? Porque isso vai te dar determinados acessos, como o utente, né? Você ter ali o seu número para usar o sistema de saúde pública em Portugal, você ter direito ali aos seus abonos, né? Então, é muito importante entender tudo isso e tem uma galera esperando reagrupamento familiar aqui, por exemplo, que Muita está gente. aí um ano, né, e não consegue dar vazão à quantidade de vagas que são liberadas, né, para essa documentação. Sim, sim, tem muita gente, muita gente. Por isso até a importância da gente também frisar o visto de acompanhamento familiar, Está no de já Brasil ainda se ser programando. solicitado junto com o visto principal.
Uhum. ou em simultâneo, ou quando o visto chegar enquanto ainda estiver válido, é muito importante. Isso. Porque você evita de passar por esse transtorno todo de ficar aqui um período ilegal esperando. É. Não, infelizmente chegou a uma situação que está assim. Quando eu vim, meu marido, minha filha vieram, fizeram um reagrupamento aqui. 2 meses depois da minha autorização, eles já estavam com a deles. Mas agora, quem chegou em 2021, 2022, está aí um ano sem documento, sendo que fez muitas vezes todo o processo, tudo certinho, e está sem documento os familiares ali, porque não tem vaga, porque não Exatamente. fazem a documentação. Então, é muito complicado. Então, está no Brasil, se programa aí, Exatamente. quer trazer a família, tirando o visto para procura de trabalho, que não dá permissão aí para acompanhamento familiar, os outros você Uhum. consegue se organizar para isso. Todo mundo já vem com agendamento, né? Ou pelo menos já possível de fazer ali e pegar a documentação mais rápido, certo? Sim, sim, isso mesmo, Ana. É muito importante. Muito importante. Certo. Agora sobre então a realidade, a diferença ali da realidade, o que que acontece na prática que você comentou ali? Uma coisa é que está na lei, outra coisa É, pode acontecer. então, vamos até abrir uma calculadora aqui para a gente exemplificar melhor isso. Ótimo. Então, por exemplo, uma família que chega aqui, o marido, a esposa e dois filhos. Então, vou dar um exemplo mais básico. 210%, 2,1 salários mínimos. Com o salário de hoje, que é 760, Portugal diz que o que ele precisa para sobreviver é de 1.596 euros. Hoje, Ana, com dois filhos, dois adultos, um imóvel de 2 quartos, nas cidades pequenas, eu não estou falando de cidade grande, não. Ele vai deixar pelo menos de 600 a 700 euros de aluguel. Quando ele encontrar um aluguel de 2 quartos por 600, tá bem? Uhum. Quando encontrar. Porque eu moro no interior e não tem. Quando ele encontrar. E aí nós estamos falando que se for 700, vai sobrar para ele 896. Hoje, uma família de 4 pessoas só de mercado, ela vai gastar com bastante economia 400, 450 por mês de mercado. Às vezes os filhos são menores, gastam um pouco menos, às vezes os filhos são maiores, comem um pouco mais. Então, metade do que sobrou ficou no mercado. Aham. A outra metade, você precisa pagar transporte, água, luz, gás, telefonia, internet. Você precisa, às vezes, você precisa ter um seguro-saúde, você precisa comprar roupa, você precisa comprar calçado. Você tem as despesas extras, que são aquelas que a gente não conta. Exato. Talvez você tenha um carro, ele dê problema. Então, assim, a conta já não bateu. Então, Concordo plenamente. ainda que o marido e a esposa estejam trabalhando, logo que chegam, a maioria ganha próximo de um salário mínimo. Então, hoje, claro que o governo não pode dizer que o salário mínimo dele não é suficiente para as É, pessoas sobreviverem. Então, ele precisa pôr na lei condizente com o salário mínimo dele. Então, nesse sentido que eu digo, quando você lê que o mínimo de subsistência é esse, não entenda que é o mínimo que você precisa para sobreviver. O que você sim. precisa para sobreviver está atrelado a outras coisas. Hora, sua estilo de vida, seu estilo de vida, o que você gosta de comer, o Quanto quanto você tempo você gosta de vai levar passear, para conseguir um trabalho aqui? Não dá para ter. você vai ganhar um pouco mais, você vai ter hora extra, o que que você vai contar? Você não sabe. Então, a preparação financeira, o meio de subsistência vai muito além do visto e da entrevista. Então, Uhum. essa é uma É isso. reflexão que eu quero deixar aqui para que as pessoas entendam que para sobreviver hoje aqui, ainda que seja um país que tem um custo de vida mais baixo do que outros, também paga muito pouco e já está com custo de vida muito alto. Exatamente. Sabe, eu trouxe a minha planilha, a planilha que eu usei aqui na minha mudança.
deixo aqui na descrição do vídeo sempre, tá lá, é só clicar, baixar no computador e fazer aí a realidade né, da sua situação, do perfil da sua família, do perfil da sua mudança, entender assim, eu vou para o interior, no interior não tem transporte, eu tenho que ter um carro, então calcula tudo isso, e às vezes a gente realmente precisa dar um passo para trás. Eu precisei dar um passo para trás, eu queria vir logo para cá. Inclusive, olha, a doutora Edilene Gualberto foi fundamental na aprovação do meu visto. Eu sempre falo isso porque eu tenho muita gratidão. Porque eu ia fazer muita coisa errada ali, sabe, na documentação, envolvendo justamente os meios de subsistência. Foi quando eu conversei com ela, fiz uma videochamada onde ela me alertou tanta coisa que eu falei, opa, passo para trás, reorganizar tudo, não vou fazer o processo dessa forma, vou de outra forma, e deu tudo certo, né? Ela foi uma das primeiras pessoas que eu mandei a mensagem e falei, foi aprovado, consegui. Então fez muita diferença para a minha vida, e é isso, é organizar, né? É saber a realidade. Às vezes as pessoas ficam chateadas com a gente, assim, que parece que não tá querendo, né? Aqui, assim, tem gente que reclama se a gente fala A ou tem gente que reclama se a gente fala B. Mas o meu papel aqui, eu me sinto na obrigação de falar, olha, faça É, assim o seu planejamento, faça assim calcule todas as coisas, porque a gente vê esse número altíssimo de pessoas vindo completamente despreparadas, não só financeiramente, mas também financeiramente, né? Então, é muito importante ter essa visão, né? eu entendo essa questão das pessoas reclamarem, porque acham que a gente não Fica parecendo facilita, elitista, né? Assim, tipo, que tem tá que ter um botando ano. os Quem que tem um ano? sonhos, mas eu também me sinto na obrigação de alertar, porque para mim seria simples falar, olha, não, eu monto seu Bem, processo, eu tenho 100% de aprovação em visto, a assessoria faz o maior sucesso, traz para mim. Esses meus 100% vão virar 10%. Por quê? exato. Porque a gente vai pegar pessoas despreparadas que não cumprem os requisitos. E aí, tanto vai gerar uma frustração para a pessoa, vai gerar uma frustração para a minha equipe e para mim, para o meu nome. Então, é muito importante que vocês estejam cientes disso. Tenham o mínimo do visto, mas tenham o mínimo que vocês estimam para a sobrevivência de vocês. Exatamente. E é isso. Se ainda não está ainda na hora, Um é passo só atrás. é a situação de não é para desistir, é só, olha, calma, respira, vamos ver quais são as alternativas, reorganizar isso para quando tentar acertar e dar Exatamente. tudo certo, chegar aqui e ter um sucesso e não voltar com 2, 3 meses, como eu vejo em um monte de grupos, gente vendendo absolutamente tudo com 2, 3 meses que está no país, assim, sabe, para voltar. Então, é muito, muito difícil, muito dolorido ver isso. Sim, sim, é triste. Então, se pudermos alertar, não é para não vir, até porque eu sou fã número um desse país. Tem problemas? Tem muitos, muitos, mas eu gosto muito de viver aqui e dou o maior incentivo para as pessoas, mas um incentivo consciente, um Eu incentivo também. responsável, que é mais Todo mundo que me importante. procura, eu falo, vem sim, mas ó, vem com tudo certinho, vem na hora que tiver certo, para não arriscar e, né, ter que voltar muito pior do que o que veio. Então, é Exatamente. isso. É Doutora isso. Edilene, é sempre um prazer trazê-la aqui no Posso Te Mostrar. Muito obrigada. Vou deixar todas as redes sociais, o site, o YouTube da doutora Edilene Gualberto aqui embaixo. Tem muito vídeo aqui no YouTube. Edilene Gualberto em Portugal, é fácil. Vai lá, dá uma olhada, porque tem muito material. Fico lá sempre de olho para falar: opa, peraí, vou convidar a doutora Edilene para trazer aqui para os nossos seguidores também, mas vai lá, dá uma olhada no conteúdo dela no Instagram, no site. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana. É sempre um prazer, estou sempre à disposição. Eu sei que eu posso contar sempre com a senhora aqui com a gente, viu? Bom, eu espero que você tenha curtido muito esse vídeo. Deixe seus comentários. Concorda, não concorda? Qual é a sua experiência aqui em Portugal? Pode falar aqui nos comentários. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau.